Questão 12, versos sobre magnetismo e força elástica. Desenvolve-se um dispositivo para abrir automaticamente uma porta no qual um botão, quando acionado, faça com que uma corrente elétrica de 6 A percorra uma barra condutora de comprimento 5 cm, cujo ponto médio está preso a uma mola de constante elástica K igual a 5 vezes 10 a menos 2 N por centímetro. Então, quando você apertou o botão, tá? Surgiu uma corrente elétrica, essa é a barra condutora, nela vai surgir uma corrente elétrica para cima. E essa corrente elétrica tem 6 A, o comprimento dessa barra é de 5 centímetros, e ela está, o ponto médio dela está preso a essa mola aqui, que tem constante elástica, esse valor aqui. O sistema mola-condutor está imerso em um campo magnético uniforme perpendicular ao plano. Então, todo esse sistema, toda essa região está imersa dentro de um campo magnético, tá? Que tem direção perpendicular ao plano da folha e está penetrando nela, que é a cruzinha quer dizer penetrando. Então, nos infinitos pontos aqui em toda essa região, você vai ter infinitos campos magnéticos penetrando na folha, no plano da folha. Quando acionado o botão, a barra sairá da posição de equilíbrio com uma velocidade média de 5 metros por segundo e atingirá a catraca em 6 milissegundos abrindo a porta. Então, quando você apertou o botão, aconteceu tudo isso, tá? Essa barra vem para a esquerda. Quando ela vem para a esquerda com uma velocidade média de 5 metros por segundo, ela bate aqui na catraca, tá vendo? Quando ela bate na catraca, ela empurra a catraca, fazendo ela girar no sentido horário e vai abrir a porta. Ele quer saber a intensidade do campo magnético, B, para que o dispositivo funcione corretamente, e aqui estão as alternativas. Resolução. A barra condutora de comprimento era igual a 5 centímetros, que eu passei para metros, 5 vezes 10 a menos 2 metros, quando percorrido por uma corrente imersa no campo magnético B indicado, tá vendo? Campo magnético penetrando, barra, corrente elétrica de 6 A para cima, esse campo magnético está perpendicular ao plano e penetrando nele, ela vai ficar sujeita a uma força magnética, cuja direção e sentido é fornecido pela regra da mão esquerda. Então eu coloquei aqui a regra da mão esquerda, tá? Então aqui está a regra da mão esquerda, olha na barra, a corrente está para cima, o médio, o dedo médio, tá? Indica para cima. Então, se adapta seu dedo, a regra da mão esquerda, o médio para cima. O indicador está penetrando na folha. Esse é o indicador B, penetrando na folha. Então, se adaptou o médio no sentido da corrente para cima, adaptou o indicador penetrando na folha, que é o campo magnético, e o polegar para a esquerda, ele indica a força magnética. Então, nesse caso, o polegar indica para a esquerda e a força magnética nesse fio vai estar para a esquerda. Então, quando você acionou o botão, surgiu instantaneamente um campo magnético, tá? E esse campo magnético faz surgir uma força magnética sobre essa barra, puxando ela para a esquerda. Mas, observe na figura fornecida pelo enunciado, que assim que a força magnética puxa a barra para a esquerda, ela distende a mola, tá vendo? Quando ela vai para a esquerda, vai surgir, está esticando a mola. Então, aí vai surgir uma força elástica para a direita. Então, sobre a barra, depois que ela entrou em movimento, você vai ter uma força magnética para a esquerda e uma força elástica para a direita, que é puxada pela mola. Como a barra se move para a esquerda com uma velocidade média de 5 metros por segundo, você pode calcular a deformação ΔX da mola até ela atingir a catraca, percorrendo a distância OC ΔX no intervalo de tempo de 6 milissegundos, que é 6 vezes 10 a menos 3 segundos. Veja bem, surgiu a força. Então, essa barra vem daqui de O até C, até chegar na catraca. Quando ela vai de O até C até chegar na catraca, tá? Ela vai percorrer uma distância OC. Mas essa distância OC, como a mola estava inicialmente na situação normal, então a mola foi deformada também de OC. E é o ΔX que é a deformação da mola. Então, ΔX é o OC. E tudo isso acontece para ela vir daqui até aqui em 6 vezes 10 a menos 3 segundos.
E o problema disso é que a velocidade é constante, então o que você tem? Uma velocidade média, né? A velocidade média, então a velocidade média é ΔX por ΔT. A velocidade média é 5. O ΔX você quer, tá? A deformação da mola. E o ΔT é 6 vezes 10 a menos 3. Então daqui você tira que o ΔX é 5 vezes 6 vezes 10 a menos 3, que vai a 3 vezes 10 a menos 2 metros. Esse 3 vezes 10 a menos 2 metros é a distância OC, que é a deformação da mola, tá? Que a gente chama de ΔX. Supondo que quando atingiu a catraca, a força magnética sobre a barra seja anulada pela força elástica, então quando ela chegou aqui, essas duas forças se anulam. Então as intensidades da força magnética e da força elástica são respectivamente. Ora, a força magnética, a intensidade dela é dada por B, que é a intensidade do campo magnético pedido, vezes I, que é a corrente que passa na barra, e vezes L, que é o comprimento da barra. E a força elástica é K, que é a constante elástica da mola, tá? E ΔX, que é a deformação da mola. Então, o B é pedido, o I é 6, o L é 5 vezes 10 a menos 2, o K é 5 vezes 10 a menos 2 sobre 10 a menos 2 vezes 3 a menos 2. Portanto, o B vai ser 15 vezes 10 a menos 2 sobre 3 vezes 10 a menos 1. A intensidade do campo magnético pedido vai ser 5 vezes 10 a menos 1 Tesla. E a alternativa correta é a alternativa A. Questão 3, sobre eletrodinâmica. Um circuito em série é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente e uma chave interruptora. Ao se ligar a chave, a lâmpada acende quase instantaneamente, irradiando luz e calor. Popularmente, associa-se o fenômeno da irradiação de energia a um desgaste da corrente elétrica ao atravessar o filamento da lâmpada e que a rapidez com que a lâmpada começa a brilhar. Essa explicação está em desacordo com o modelo clássico de corrente. De acordo com o modelo mencionado, que é o modelo clássico de corrente, o fato de a lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado à rapidez com que a. O ruído elétrico se desloca no circuito, as cargas negativas móveis atravessam o circuito, a bateria libera cargas móveis para o filamento da lâmpada, o campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito, as cargas positivas e negativas se chocam no filamento da lâmpada. Resolução. Aí eu passei para vocês uma teoria bem rápida, tá? Que é importante você saber para poder resolver o exercício. Num fio metálico condutor, os elétrons livres, que estão lá dentro, não estão em repouso e seus movimentos são totalmente desordenados. Para orientá-los, estabelece-se entre os pontos desse condutor, desse fio condutor, uma diferença de potencial, uma tensão dP, que origina um campo elétrico E, responsável pela orientação do movimento desses elétrons livres. Surgiu um campo elétrico, tá? Esse campo elétrico vai fazer surgir forças sobre esses elétrons e eles vão se mover. Sendo a carga de um elétron negativa, ele se move em sentido contrário ao campo elétrico. Porque se a carga é negativa, quando estabeleceu o campo magnético E, imediatamente surge sobre cada elétron livre força elétrica em sentido contrário ao do campo. Observe na figura que, devido à diferença de potencial VA-VB, os elétrons livres portadores de carga são repelidos pelo polo negativo da bateria, tá? Tá aqui o polo negativo, tá vendo? Os elétrons livres faz isso. De potencial VB da bateria do gerador e atraídos por polo positivo VA, deslocando-se no sentido anti-horário, tá vendo? A placa negativa repele os elétrons e a positiva atrai os elétrons. No caso do exercício, quando você fecha o circuito, pela chave interruptora, um campo elétrico E surge instantaneamente, devido ao gerador, no caso a pilha, em todos os pontos do circuito, tá? Fazendo originar praticamente no mesmo instante,
uma força elétrica sobre as cargas elétricas, no caso os elétrons livres, movendo-as instantaneamente, o que constitui uma corrente elétrica. Corrente elétrica são cargas elétricas em movimento, saindo do polo negativo e chegando ao polo positivo da pilha, tá? Portanto, a alternativa correta é a alternativa derivada. Questão 14, ondulatória, se refere a comprimento de onda, período e frequência. Em um piano, o Dó central e a próxima nota, o Dó maior, apresentam sons parecidos, mas não idênticos. É possível utilizar programas de computador para expressar o formato dessas ondas sonoras em cada uma das situações como apresentadas nas figuras em que estão indicados os intervalos de tempo idêntico t. Tá vendo? Então daqui até aqui é o mesmo intervalo de tempo que daqui até aqui. Esse é do Dó central e esse é do Dó maior. Aí ele quer a razão entre as frequências do Dó central e do Dó maior é de... Aí ele deu as alternativas. Simples a resolução. Veja bem. Olha aqui o Dó central. Comprimento de onda é a distância que a onda percorre até começar a repetição, tá vendo? Então, para o Dó central, esse é o comprimento de onda aqui, ó. Daqui até aqui, tá vendo? E o tempo que ele demora para percorrer isso é dado, é Tc, é o período, tá? Então, esse é o comprimento de onda do Dó central, esse é o período do Dó central. Agora, veja o Dó maior, tá? O tempo daqui até o mesmo, mas veja bem, agora o comprimento de onda dele é esse aqui, ó, até começar a repetição, tá vendo? Então ele tem esse comprimento de onda, que eu chamei de lambda do maior, do Dó maior, lambda do Dó maior, tá vendo? Então, o comprimento de onda do Dó central é o dobro do comprimento de onda do Dó maior. O mesmo acontece com o período. Então, o período do Dó central é 2 vezes o período do Dó maior. Tá vendo aqui? Ó. Acontece que ele não quer a relação entre o período, ele quer a relação entre a frequência. Mas já, o período é o inverso da frequência. Então eu botei aqui 1 sobre Fc, é 2 sobre 1 sobre Fm, tá? Porque é 1 a 2 vezes o outro. 1 sobre Fc é 2 sobre Fm, Fc sobre Fm, que é o que o problema está pedindo, é meio. E a alternativa correta é a alternativa A. Questão 15. É uma questão de eletrodinâmica bastante complicada, você deve prestar muita atenção nela. Medir temperatura é fundamental em muitas aplicações e apresentar a leitura em mostradores digitais é bastante prático. O seu funcionamento é baseado na correspondência entre valores de temperatura e de diferença de potencial elétrico. Tá? Isso é para os mostradores digitais. Por exemplo, podemos usar o circuito elétrico apresentado, no qual o elemento sensor de temperatura ocupa um dos braços do circuito RS. Esse braço aqui, ó. Esse é o RS. E a dependência da resistência à temperatura é conhecida. Para um valor de temperatura em que o RS vale 100 ohms, está vendo? Está aqui o RS vale 100 ohms, a leitura apresentada pelo voltímetro será de quanto? E aí estão as alternativas, tá? Resolução. Considerando o voltímetro ideal tem resistência interna infinita e ele se comporta como isolante. Então não vai passar corrente elétrica pelo trecho PR onde o voltímetro é inserido, tá? Eu retirei ele daí. Assim, a corrente fornecida pela bateria de 10 volts será distribuída conforme a figura, tá? Então, quando você tira o voltímetro, porque ele é ideal, isolante, tá? Então, a corrente que chega aqui, ele não tem mais, ela se divide em 1, que vai passar por aqui, chega em 1 aqui. E 2 aqui, junta em 1 e 2, vira aí e fica circulando, tá? Veja bem agora, resolvendo isso. O que eu tenho? Que esses dois resistores estão em série. Eu somei, botei um só de 570 no lugar dos dois, percorrido pela mesma corrente I1. Esses dois estão em série, eu somei os dois, percorrido pela corrente I2, e aqui o I1 junta com o I2 e vai acontecer isso, tá? Achando o valor do I1 e I2. Veja bem, como o 570 e o 690 estão em paralelo,
todos eles em paralelo com a bateria, então a tensão em cada um é a mesma. Então, tanto o de 570 ohms como o de 690 ohms estão submetidos à mesma tensão, à mesma DDP, que é de 10 volts. Então, R é U sobre I, portanto, o I1 vai ser U sobre o R. Tá? O U é 10 sobre 570, o I1 vai dar esse valor aqui, que é a corrente que circula pelo trecho da esquerda. Tá? O I2 é a mesma coisa, o U é o mesmo, é o que passa pelos 600 e 590, tá? Então, o I2 vai ser 10 por 590, que vai dar 0,0169 ampere. Então, eu achei a corrente aqui e a corrente aqui. Na última figura, os resistores de 570 ohms e 690 ohms estão em paralelos e submetidos à mesma DDP de 10 volts. Então, a gente já calculou o I1, que é esse valor aqui, está aqui, ó, e o I2, que passa por esses dois resistores, está aqui. Então, veja bem agora, muita atenção. A DDP entre Q e P, veja bem, está aqui, ó, QP, é fornecida por U de QP, que é o potencial em Q, menos o potencial em P. Então, U de QP é VQ, potencial em Q, menos potencial em P, é R vezes I. Tá, o R você tem e o I você tem. Portanto, U de QP, a diferença de potencial entre Q e P, ela vale 8,225 volts, mas ela é quem? É o potencial em Q menos o potencial em P, que vai ter esse valor, tá? Chamei essa equação de 1. Fiz a mesma coisa no trecho QR. O U de QR, que é a diferença de potencial entre QR, é o 470 vezes o I que passa por ele, tá? Que vai dar 7,943. Só que o U de QR é o potencial em Q menos o potencial em R. Vai ser esse valor. Chamei de 2. Aí o que eu fiz? Botei 2 menos 1. Vai ficar o 2 é isso, menos 1, que é isso, que vai dar esse menos esse. Distribuindo, tá, os sinais, veja que o potencial em Q com o potencial em Q cancela, sobrou VP menos VR, tá? E isso menos isso vai dar isso. Portanto, VP menos VR é menos 0,282 volts, que é o U de PR que ele está pedindo, que é aproximadamente menos 0,3 volts, que vai ser a indicação do voltímetro pedida. A alternativa correta é a A.